Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Vamos ficar com o texto até aqui. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela bênção que temos da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu povo reunido nesta quarta, saindo de suas casas, muitas vezes vindo direto do trabalho, para meditar na tua palavra. Que sejamos orientados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito nesta noite e aprendamos mais de ti. É a nossa oração, pedimos isso humildemente, Senhor, porque somos carentes da tua bênção sobre nós. Pedimos o nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é fácil a gente ser enganado, né? Como nós facilmente somos enganados. E eu estou falando de um povo que tinha acabado de receber as orientações de Paulo. Se um povo como este dos Tessalônicos, os Tessalonicenses, eles foram e já estavam sendo atingidos por doutrinas que causava dúvidas, depois de Paulo ter pregado para eles, imagina nós que estamos há tanto tempo distante de Paulo, como nós podemos ser facilmente atingidos por ventos de doutrinas, por seitas, por tanta coisa que pode nos tirar a tranquilidade quanto às lições passadas pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, deu uma ordem aos discípulos de que eles deveriam pregar o Evangelho e passou a informação de que logo mais ele voltaria. Os anjos, naquele momento em que Jesus Cristo subiu aos céus, naquela nuvem, os anjos que estavam junto com os homens, disse: olha, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então, ele logo voltará. E, meus irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta que já demonstra que os irmãos já estavam sendo afetados por algumas informações, algumas orientações que não eram do apóstolo, algumas orientações que não eram bíblicas. Preste atenção de novo, talvez você prestou atenção, mas eu vou ler de novo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então alguém perguntou: e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Como que é? Como que fica? Como será? Houve uma pergunta. E aí Paulo responde: no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Quando ele fala e a nossa reunião com Ele, nós já podemos pensar no arrebatamento. E ele diz: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que aconteceu? Algumas pessoas no meio dos Tessalonicenses começaram a dizer: Jesus Cristo já veio e nós ficamos. Alguns começaram a dizer que Jesus Cristo não viria mais. Então havia uma série de boatos, em que surgiu a boca miúda, e talvez até por algumas orientações de algumas pessoas que tinham um desejo de talvez assumir poder ali naquela região, e falavam essas coisas, e isso começou a mexer com as pessoas.
Eu falo que parece muito com aquilo que a gente faz, né? A gente faz isso de maneira positiva, né? De maneira positiva. Por exemplo, eu estou comendo agora batata doce. Dizem que batata doce é muito bom, não é isso? E você ouve alguém falando assim, olha, cozinha batata doce, coloca numa vasilha, leva, e é sempre um lanchinho bom que você tem para fazer. É difícil, você entra no mercado e fala assim, vou pegar uma batata doce, né? E você sai com bandejinha de batata doce, porque você sabe que aquilo pode fazer bem. Agora, por que você está fazendo isso? Porque até então você não comia batata doce. Você está começando a fazer isso porque algumas pessoas começaram a dizer, começaram a falar, aí você começa a ser influenciado por isso. Não sei se você já passou por algo parecido, né? Come isso, olha, se você comer isso vai fazer bem. E é interessante que a gente ouve, né? Come ovo, vai fazer bem. Olha, ovo faz mal, aí você para de comer ovo, né? Café faz bem, aí você toma café. Aí depois chega alguém e fala assim, café faz mal. Aí você para de tomar café. Então parece que tem umas coisas que nos influenciam muito, né? A gente precisa ter certeza das coisas que a gente faz. Então, é claro, eu estou falando de coisas simples, coisas que são rotineiras, mas com relação à fé é algo muito sério, né? E a gente precisa entender esse tema que nós vamos tratar hoje, que é sobre o arrebatamento. Você entende isso, né? Então esse é o nosso tema, e o nosso tema trata sobre arrebatamento. Aqui não está dando para ver, já tem um corte aqui, mas tem uma figurinha, né, na propaganda que a gente fez aí na internet. Tem um rapaz procurando o outro, mas só tem a roupa dele, um pozinho, né, e uma fumacinha. Então, para muitas pessoas, esse aqui é o arrebatamento, né? Para quem tem uma ideia como essa aqui de arrebatamento, por certo, já talvez precisa de uma orientação. Ok, arrebatamento. Essa palavra significa elevados, elevar. E nós vamos ver um texto que mostra isso. Por que utilizamos essa expressão elevados, né? Elevados. Aí a gente tem a expressão no grego, né? E nós encontramos de uma maneira mais específica na primeira de Tessalonicenses 4, verso 17, né? 4, 17. E aí Paulo dá algumas orientações, né? Então vou ler um pouco mais. No capítulo 4, verso 17 da primeira carta. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só, Jesus trará em sua companhia os que dormem. É a primeira Tessalonicenses. Primeira. Não é esse texto. Não, primeira, mas eu comecei do 13. Tá bom? Primeira eu comecei do 13. Tá bom? Isso, então vamos lá. Tá bom? Acompanhe, tá rápido, né? A gente vai diminuir o ritmo. Eu tomei café hoje. Diz assim, estou no 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não vamos antes. Primeiro vem os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, nós seremos elevados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então o que nós temos aqui? Olha que interessante. Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, pela orientação que recebe, que acontecerá o seguinte: os que estiverem vivos aqui, quando Cristo voltar, os que estiverem vivos verão
Cristo nas nuvens e serão arrebatados para estar com Cristo nas nuvens. Aqueles que estavam mortos, eles ressuscitarão e estarão primeiro com Cristo nas nuvens, e depois os vivos que aqui ficaram. Então, os corpos dessas pessoas serão retirados dos túmulos e estarão sendo arrebatados para as nuvens, e logo depois dos vivos, os vivos estarão também com Cristo nas nuvens. Então daí está o termo arrebatado, significa elevar, Então vamos tentar mostrar isso de uma maneira mais rápida, para que a gente possa entender aproveitando o nosso tempo. Pense no Noé. Noé pregou durante muito tempo, e ele disse que o mundo iria acabar. Então aquelas pessoas que entraram na arca foram elevadas, ou seja, foram arrebatadas daquela situação. Então o que é o arrebatamento? É uma forma de Deus livrar os seus da catástrofe. Esse mundo acabará, e não mais com água, ele acabará com destruição, com fogo. Então os crentes não vão viver isso, os crentes não vão passar por isso. Não somente os crentes que estarão vivos, os crentes que estarão também mortos, eles não passarão por isso. Eles serão arrebatados e não verão essa destruição, não passarão por essa destruição que o mundo viverá. Então será isso? Sim. Quando a gente fala de ser arrebatado, desculpe a minha ignorância, a gente está falando de matéria, corpo, ou a gente está falando de alma? Matéria e corpo. Tá? Nós estamos falando matéria e corpo. Falando de alma e corpo. Exatamente. Tá bom? É o ser integral. Homem, corpo. Alma e corpo. Isso é arrebatamento. Por isso que os mortos sairão dos seus túmulos e serão os primeiros a estar com Cristo. Tá? Será a passagem daqueles que dormem, daqueles que estão nos céus, saindo da terra, saindo de qualquer lugar, do mar, onde quer que seja, brota crente de tudo quanto é lugar e vai estar com Cristo. E aqueles que estarão vivos também serão arrebatados e estarão com Cristo. Isso é o arrebatamento. Então essa é a situação. Agora, por que isso? Pensa assim, um sistema de resgate, onde os crentes não ficam no lugar que vai ser destruído. Um outro exemplo típico desse também, Sodoma e Gomorra. Você lembra de Sodoma e Gomorra? Quem sai de lá? Ló e suas filhas, né? Mas o resto, todo mundo é destruído. Mas antes houve um resgate. O arrebatamento é tão somente isso, é um resgate para que tudo seja destruído. Mas pastor Mário, a terra vai ser transformada e vai ser a nova Jerusalém, não é isso? Você vai ter uma terra destruída para essa transformação, realmente. E ela se torna a nova Jerusalém. Você está correto. É isso mesmo. Mas sim. Isso quer dizer que os crentes não passarão pela tribulação? Os crentes passarão pela tribulação, não passarão pela destruição do mundo. Não passarão por isso. Mas eles estarão na tribulação. Aí tem toda a discussão. E são transformados. É claro, transformados. Eles estarão com Cristo, mas transformados. Né? Então, esse é o texto básico para que a gente possa dizer. Agora, olha o que é interessante desse texto. Observe o verso 14. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, havia muita tristeza por parte dos Tessalonicenses com aqueles que morreram. Havia tristeza, porque eles sentiam, claro, falta, lamentavam, e Paulo está consolando os crentes, dizendo isso, verso número 13 de novo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Nós temos esperança, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, os que estão nos túmulos, os que estão mortos, os que se transformaram apenas em cinzas, ou terra, pó, esses voltarão primeiro. Dorme aí é o corpo, né? Exatamente, só o corpo. Isso, naquela nossa primeira fala. Dormem é porque o corpo está aqui, né? Aliás, o corpo está em camadas e mais camadas, dependendo da época que essa pessoa viveu aqui no mundo. Então, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Veja bem, não é com ele, mas com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui tem uma nova formatação, uma nova história, porque é o período do julgamento. Então, resumindo, nós vamos fechar isso hoje, arrebatamento. Na semana que vem nós vamos começar a falar, temos só mais 2 estudos nessa área. Na semana que vem nós vamos falar sobre as teorias, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e pré-milenista histórico. Então nós vamos estudar essas 4 vertentes na semana que vem, terminamos isso, e aí nós vamos para Apocalipse. 7 estudos sobre Apocalipse, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Então vamos terminar com o arrebatamento, já uma introdução do próximo encontro. Então. Ok. Pode ser que ainda tenha alguma dúvida, então tenha paciência, vamos trabalhar aqui um pouquinho, depois a gente dá um espaço para que alguém possa perguntar. Como pensam os dispensacionalistas? A primeira coisa é que nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre os nossos irmãos dispensacionalistas, tá bom? Muita calma, humildade, vamos pensar um pouquinho sobre como eles pensam. O dispensacionalismo é uma abordagem teológica da Bíblia que divide a história sacra em várias eras específicas ou dispensações, sendo que em cada uma delas Deus lida com as pessoas de um modo diferente. A última dessas dispensações, dizem eles, será o reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra durante o milênio. Pré-tribulacionismo é a posição que diz que a igreja será arrebatada e levada para o céu antes da grande tribulação que precede o milênio. Então, 2 coisas que nós temos que aprender aqui, eu espero que você aprenda isso hoje: o que é um dispensacionalista e o que é um pré-tribulacionista. Tá bom? O dispensacionalista, ele acredita que toda a história do mundo é dividida em 7 partes. Cada uma dessas partes Deus está lidando de uma maneira especial com elas. E geralmente o dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Aí a pergunta da Sandra logo no início aqui, né? Porque a Sandra já está entendendo um pouco. A GE, sim. Então o que acontece? O pré-tribulacionista, ele vai dizer que a igreja não passa pela tribulação. Tá? Então ele está entendendo, a igreja não passa pela tribulação. Por quê? Tem um arrebatamento antes. Então a igreja não passa por isso. Então vamos entender um pouquinho mais o dispensacionalismo com as 7 dispensações. Não sei se vai ficar claro aí também. Eu acho que está bem... Está baixo, né? E ainda está cortando ainda. Né? Eu estou me adaptando aqui, tá? Mas ainda está cortando. Então o que acontece? 7 dispensações. Qual é a primeira? Inocência, que é a época da criação. Qual é a segunda? Consciência, que é a época da queda. Qual é a terceira? Governo humano, né? Até eu estou com dificuldades aqui. O dilúvio, né? Qual é a quarta? Promessa, né? E aí você tem o período da Torre de Babel e o período da lei. E se você olhar ali, pelo menos dá para ver que Israel está aqui, ó. Então esse é o período, né, da lei. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta, período da lei, né? Sexta, período da igreja. E a sétima, né, que é o reino milenário. Então, essa ainda vai vir. Para eles ainda vai vir. Agora, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, para nós já estamos no milênio. E essa é a grande discussão entre nós e os dispensacionalistas. Eles vão dizer assim: como assim? Nós já estamos no milênio?
Você diz para mim que nós já estamos no milênio? Como que você pode dizer que nós já estamos no milênio? Porque no milênio não haverá nenhum sofrimento, e a gente ainda passa por sofrimentos aqui. Aí você entende por que nós somos ainda tribulacionistas, né? Porque nós acreditamos que a igreja estará aqui na tribulação. Nesse período, Satanás está amarrado. Nesse período, Satanás está amarrado. Eita, como é bom quando o pessoal pega os estudos. É isso aí, Satanás está amarrado. Né? É claro que alguém vai dizer assim, se ele está amarrado, ainda tem todo esse estrago, imagina se ele tivesse solto. É uma boa fala, porque é isso mesmo. Se ele amarrado faz esse estrago, imagina solto, e ele será solto. Né? Perto do fim, ele será solto. É necessário que ele seja solto, e nós vamos estudar isso. Semana que vem a gente vai falar dessas 4 posições: o amilenista, pós-milenista, o pré-milenista, dispensacionalista e o pré-milenista histórico. Tá bom? Então semana que vem a gente fala isso. Vamos ver como pensa o dispensacionalista. Aí você fala assim, velho, por que a gente tem que pensar nisso? Simples, porque a grande maioria dos evangélicos no Brasil, a grande maioria ainda é dispensacionalista. Então talvez se você conhece um irmão de uma igreja, um irmão querido, amado, ele talvez seja dispensacionalista. Tá bom? Então é o jeito dele pensar. E você vai ver que quando você for falar com ele, não vai bater quando se fala de escatologia. Porque o seu pensamento não está coerente com o dele segundo essas posições, de um dispensacionalista e um amilenista. Né? Perdão, amilenista não, aliancista. A nossa posição é chamada de aliancista. Nós acreditamos no seguinte: Deus tem uma aliança antes da fundação do mundo com o seu povo eleito, e Ele cumpre essa aliança porque Ele é fiel a si, não a nós. Ele é fiel a si nessa aliança, e essa aliança é concretizada do início até o final, até o último dia. Então não tem dispensações. Deus não está resolvendo problemas pontuais, Ele está trabalhando de uma maneira única, desde o início até o final. Tá? Até o final. Então vamos lá, como ele pensa? Espero que tenha aqui, ainda está cortando. Que pena, tá bom. Mas vamos tentar, na próxima semana a gente tenta resolver isso. Então o que acontece? Primeira coisa, o arrebatamento. Esses crentes vão para o céu com Cristo, vão celebrar durante 7 anos as bodas do Cordeiro. Então, para o dispensacionalista, Cristo volta, só que ele volta em secreto, ninguém fica sabendo. É meio tá? Negócio assim. Por que meio? Porque a única coisa que você vai perceber que possivelmente o arrebatamento, você vai encontrar roupas do teu lado, e você vai dizer, o que é esse negócio aqui, gente? Um filme, né? Aí você lembra do filme, né? Você vai encontrar uma bicicleta, uma BMW parada na rua, com o motor funcionando, né? Um avião caindo, né? Porque se o piloto é crente, coitado de quem não é crente, né? No avião, né? É aquilo que você vê naqueles carros, se em caso de arrebatamento esse carro ficará desgovernado. Já é um aviso para o não crente. Em outras palavras, além disso, ele está dizendo, você dançou, né? Eu já fui, você ficou. Então, é a maneira deles pensarem. E aí o que acontece? Secretamente ele vem e recolhe os seus. Toda a igreja. Quem fica aqui? Tem 2 linhas. Para alguns ficam aqui os crentes. Mais ou menos. E quem não é crente mesmo, né? Quem não é crente. E haverá uma oportunidade para o povo de Israel se converter também, né? Como que eles se tornarão salvos nesse período aí que Cristo, que a igreja não está aqui? Eles se tornarão salvos porque eles vão ser firmes nas tribulações, eles vão ser firmes nas lutas. A salvação é quase por obras. A salvação é do tipo, ele luta contra as perseguições, então ele é salvo. Se ele conseguir resistir às lutas e às perseguições, então ele é salvo. Se ele abrir mão, então ele já vai morrer. Ele já vai para o inferno, porque ele não está superando as perseguições. Isso na visão dispensacionalista. Eu já vi igrejas pregando sobre essa doutrina, pastor, no sentido de que você vai procurar a morte e não vai achar. Sim. Entendeu? Só vai ter sofrimento. Você vai ter que ser forte durante todo esse tempo, até que essa segunda chance de fato aconteça. É isso aí. Tem o pacto. É justamente isso. Pensa isso. A Bíblia de Cristo diz que a Bíblia diz que todo olho verá. Muito bom. Sério, pastor. Está corretíssimo. Vamos lá. Segunda questão dos dispensacionalistas.
Nesses 7 anos aqui na terra haverá tribulação, o anticristo estará aqui, juízo sobre a terra, será redimido o número de habitantes de Israel, juntamente com o número incontável de gentios. Os reis e os exércitos farão um grande ataque ao povo de Deus. Esse seria o segundo aspecto. Agora, o que é importante entender é que a igreja está nos céus comemorando as bodas do Cordeiro. São 7 anos, são 7 anos, 7 anos no céu comemorando o casamento de Cristo com a igreja. Enquanto quem estiver aqui estará passando por tribulação, por lutas, por dificuldades, né? O povo de Israel estará sendo redimido e tal. Terceiro, no final dos 7 anos, Cristo voltará acompanhado de sua igreja. Ele percorrerá todos os caminhos da terra, ele destruirá seus inimigos na batalha do Armagedon, estabelecerá o seu trono em Jerusalém e começará agora o seu reinado de 1000 anos. Então aí começa um reinado de 1000 anos, né? Então aí esse reinado que começará será um reinado onde haverá paz, onde haverá felicidades, onde o mundo alcançará o seu auge como nunca antes alcançou, porque Cristo estará reinando lá de Jerusalém. Ele será o rei de todos, né? Ele será uma espécie de monarca do mundo, e o mundo melhorará 100%, será um mundo como realmente esperávamos, né? Com a igreja lá, com toda a igreja lá. Bom, então para nós estamos entendendo, nós não acreditamos nessas duas vindas de Cristo. Ele já veio, é claro, mas não acreditamos que haveria duas vindas, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas já tem 3 vindas de Cristo aí. A primeira, que ele veio cumprir a obra dele, morrendo na cruz. Segundo essa linha dispensacionalista, haverá uma outra em secreto, e depois uma terceira, que ele virá para estabelecer um reinado de 1000 anos. Então nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Cristo já veio e ele voltará somente uma vez, né? Então não acreditamos nessas duas vindas posteriores à primeira. Só acreditamos então na primeira e na próxima, que será então o momento definitivo, onde haverá o julgamento de todos. Tá bom? Então a igreja, aí a gente tira provas pelo quê? Porque a igreja estará aqui. A gente tem alguns textos que podem nos ajudar nisso. Ó, Mateus 24, 22 é um texto forte para nos mostrar que a igreja estará aqui na vinda do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o texto: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Escolhidos aqui é a igreja. Escolhidos aqui é a igreja. Então a igreja não será liberta da tribulação, não. A igreja passará também pela tribulação. E nós não temos que resolver isso com os 1000 anos. Nós já podemos dizer que a igreja passará por esse problema também difícil, complicado, que é o problema da tribulação. A igreja também passará por ele. Então por isso nós não somos pré-tribulacionistas. Nós não somos. Nós acreditamos que a igreja estará lá também. E esse tempo será abreviado por causa da igreja. Olha aí, ó, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então a igreja estará lá, e a igreja, claro, sofrerá grandes dificuldades e barbaridades. É um período de grande sofrimento, para a igreja, inclusive. Tá? Outra coisa, o arrebatamento está descrito como vindo após a grande tribulação. Em Mateus 24, verso 29, nós vamos ver isso. Ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Olha só, o arrebatamento está descrito como vindo após a grande tribulação. Então, nós não podemos acreditar que houve um arrebatamento em secreto, ou haverá um arrebatamento em secreto, tendo em vista que a igreja estará lá. Nós não podemos dizer que há uma segunda vinda ou terceira vinda de Cristo, porque essa terceira vinda, como nós estamos falando, ela só poderia ocorrer depois desses momentos da tribulação, né? Da grande tribulação.
Então, depois do aparecimento do anticristo, a gente vê isso também em Tessalonicenses, no texto que nós lemos: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isso o que? O arrebatamento. Ele não acontecerá sem que primeiro, o texto vai dizer, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui nós estamos falando de uma das marcas do fim. Essa aqui é um dos sinais, este é um dos sinais, o aparecimento do anticristo. Então, o arrebatamento só pode acontecer depois da tribulação e depois do anticristo. E a igreja está nesses dois momentos. Por quê? Porque a igreja é perseguida pelo anticristo. A igreja é perseguida pelo anticristo. Então o arrebatamento só pode ocorrer depois disso tudo. Então a igreja estará lá. Não existe base para dizer que nessas, vamos dizer assim, segunda vinda, ele faria isso em secreto. Não haveria. Porque o texto que a gente leu de Tessalonicenses, capítulo 4, da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo também está nos mostrando que isso acontecerá numa ordem cronológica. Primeiro tem que acontecer determinados eventos, para que depois haja a grande tribulação, e aí sim haja o arrebatamento, o próprio arrebatamento. Então a igreja estará aqui. A 1 Coríntios 15, 16 e 17 mostra isso também. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mortos em Cristo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O encontro do Senhor nos ares. No grego traz aqui uma locução preposicional, eis ampatesim. Ampatesim é um termo técnico utilizado na época do Novo Testamento para descrever as boas-vindas públicas dadas por uma cidade a um visitante ilustre. Normalmente as pessoas sairiam da cidade para encontrar o distinto visitante e então voltariam com ele para dentro da cidade. Isso explica o que Paulo quer dizer. Significa que é algo mais ou menos assim.